O ministro Dias Toffoli do STF jogou contra Bolsonaro a maior bomba possível que pode explodir na cara do ex-presidente e também nas costas cabeludas de Augusto Aras, porque Dias Toffoli submeteu para plenário do STF para desarquivar dois recursos movidos pela CPI da pandemia contra Bolsonaro, para que Bolsonaro finalmente seja investigado por todos os crimes que ele cometeu na crise sanitária. E de tudo que Bolsonaro fez, 8 de janeiro, Silvinei, Minuta Golpista, a pandemia foi o crime mais grave cometido pelo ex-presidente. E essas investigações contra Bolsonaro não estarão completas se Augusto Aras também não for investigado. De todos os delitos de Bolsonaro, na sua opinião, qual é o mais grave? As investigações que envolvem Bolsonaro precisam investigar Augusto Aras? Ele era uma figura suspeita? Se você gostou da decisão do Toffoli, like no vídeo e se inscreva no canal. O Dias Toffoli, ministro do STF, acatou recursos movidos pela CPI da pandemia, que já acabou lá em 2021. E a gente fez toda a cobertura daquele movimento, algo que politicamente foi muito divertido, mas também bastante trágico, porque ficou muito evidente todos os desmandos de Bolsonaro naquela época, desmandos propositais que jogaram a população brasileira, inclusive com a ajuda de parcelas da comunicação, da mídia tradicional, e eu falo Jovem Pan, para o abismo e para a morte. A CPI da pandemia, ela teve o seu inquérito, o seu relatório arquivado pelo Augusto Aras, mas agora Dias Toffoli acatou dois recursos movidos por integrantes da comissão e ele desarquivou os inquéritos que foram arquivados ou pedidos para serem arquivados por Augusto Aras, que não viu nenhum indício de irregularidade. Olha só como Augusto Aras é uma pessoa que merece ou precisa urgentemente de alguns bons óculos. E agora, o que aconteceu? O Dias Toffoli acatou o pedido e esses dois recursos vão para o plenário do STF para serem julgados pelos 11 ministros da corte. O Luiz Roberto Barroso, ele vai pautar essa votação no plenário, mas ainda não tem data para ser pautado. Só que isso já é muito positivo, porque de todos os crimes de Bolsonaro, pessoal, todos eles, nenhum foi mais grave do que o que Bolsonaro fez na pandemia. Nada foi mais grave do que aquilo. Você pode citar 8 de janeiro, ninguém perdeu a vida. Tivemos uma destruição do patrimônio público, mas eu prefiro uma destruição de monumentos antigos do que pessoas perdendo a vida. Sinceramente, se fosse para escolher, é claro que a pandemia é muito mais grave. 8 de janeiro, joias, que mais? Certificado, documento falsificado, rachadinha. Tudo isso é fichinha perto da pandemia. Bolsonaro jogou a população para o abismo, porque ele sabotou todas as medidas de proteção sanitárias, porque ele era aconselhado por um gabinete paralelo, o Ministério da Saúde paralelo. Bolsonaro acreditava na imunização de rebanho, então ele queria que todo mundo pegasse a doença para que as pessoas que fossem mais fortes, mais aptas, pudessem sobreviver. E aquelas que tivessem algum tipo de comorbidade iriam padecer. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque eu tenho certeza que você deve conhecer alguma pessoa próxima que perdeu a vida por conta da pandemia. E cada história que nós vamos ter é uma mais trágica do que a outra. E a culpa foi de quem? Foi de Bolsonaro. Ah, mas ele comprou o imunizante. Depois ele comprou. Houve um atraso de aproximadamente 2 semanas para o início da aplicação dos imunizantes. 2 semanas, muitas pessoas poderiam ter sido salvas. Esse é o delito mais grave de Bolsonaro. Precisa ser investigado. Ele não pode entrar para a história sem ser investigado pelo que aconteceu durante a pandemia. E se vocês acham que isso não é grave, vamos nos lembrar de Eduardo Pazuello, que está sendo investigado. O Ministério Público está investigando Eduardo Pazuello pelo caos do oxigênio que aconteceu em Manaus, nos hospitais. Porque Eduardo Pazuello, aquele incompetente, era ministro da Saúde. E ele transformou os hospitais, as enfermarias de Manaus em verdadeiras câmaras de asfixia. Porque nós temos documentos da AGU que provam que Eduardo Pazuello sabia que o caos iria acontecer e ele não fez nada. Especialista em logística e ele não fez absolutamente nada. Nada. E nós temos 31 pessoas que perderam as vidas sem respirar. Sem oxigênio. Por incompetência de Bolsonaro e do seu ministro mais incompetente ainda. Porque Bolsonaro demitiu todo mundo. Demitiu Mandetta, demitiu Taishi e aí veio o Eduardo Pazuello. Um desastre, uma lástima. E aí, Bolsonaro não vai ser investigado? Tem que ser investigado. Mas Pazuello
não é o único que merece investigação. Augusto Aras merece também ser investigado. Merece ser investigado. Porque como que Augusto Aras não vê indício no relatório da pandemia, da CPI? Augusto Aras, que está sendo acusado pelo Ministério Público, junto com a Advocacia Geral da União, por ter participado com leniência do 8 de janeiro. Porque Aras foi avisado, vai dar problema. E ele permitiu que aquelas pessoas avançassem. Ele destituiu grupos de trabalho que estavam ali para prevenir o que poderia acontecer. Ele impediu as recomendações do Ministério Público. As recomendações do Ministério Público para evitar o 8 de janeiro foram arquivadas por Augusto Aras. E é por isso que eu falo sempre: Aras precisa ser investigado. Descobrimos que Bolsonaro, ele comandou uma organização de ataque às instituições republicanas. Isso está óbvio nos inquéritos que foram movidos pela Polícia Federal, nas provas que foram levantadas. Havia uma organização. E por que eu falo que havia uma organização? Porque você tem papéis, você tem funções, você tem hierarquias ali dentro. E o crime corria solto, crime institucional. Bolsonaro atacou o Ministério da Saúde, Bolsonaro atacou o IBAMA, Bolsonaro atacou os indígenas, Bolsonaro atacava tudo. A própria República. E por que ele podia fazer isso? Porque aparentemente havia uma guarida de Augusto Aras. Augusto Aras e Lindor Araújo tinham papéis nessa organização. E os papéis deles precisam ser investigados. Não é possível que as atitudes suspeitas de Augusto Aras não sejam investigadas. É inadmissível isso. Aras não abriu uma investigação contra Bolsonaro. Uma. E eu até dou uma colher de chá imensa para ele, porque eu sei que muitas denúncias movidas na PGR contra Bolsonaro eram só fumaça. Mas duas delas, Aras tinha que ter investigado porque a Polícia Federal apontou crime. A divulgação de dados sigilosos do TSE e a associação indevida dos imunizantes com a doença do Cazuza do Fred Mercury. A Polícia Federal apontou crime. O que Aras fez? Nada. Nada. Como que Aras não fez nada diante desses dois apontamentos da Polícia Federal? Isso é grave demais. E não vou nem falar dos pastores do MEC, do bolsolão do MEC. Muito sério, muito grave. Fora os encontros suspeitos de Lindor Araújo com o Flávio Bolsonaro. Eu falei Eduardo errado, Flávio Bolsonaro. Lindor se encontrava fora da agenda com o Flávio e depois dava pareceres favoráveis ao Bolsonaro. Que é isso, cara? Que isso? E ninguém vai investigar isso? Por quê? Corporativismo com Augusto Aras? Porque ele é fofinho, parece um ursinho carinhoso careca? Porque o Aras, ele aparentemente é peludo, ele tem um aspecto de urso. Por isso, não podemos? Porque é um animal exótico, né? Porque o urso não é da nossa fauna? Não, pô. Brincadeira com o Aras, porque ele parece ser peludo. Não dá, né? Tem que ser investigado. Bolsonaro e Aras merecem investigações. Cada um à sua maneira ou os dois juntos. E nesse caso da pandemia, ora, se o Bolsonaro não for investigado, vai ser o maior erro e o maior pecado, e eu vou além, o maior crime de omissão do judiciário brasileiro.